Você já teve problemas com sua conta de água? O Consumo Direito dessa semana irá tirar algumas dúvidas sobre esse tema. Vejamos a primeira pergunta. Queria saber se a fornecedora de água precisa fazer alguma interrupção, quanto tempo que eles têm para avisar a gente até fazer a interrupção? Nós temos que lembrar que existem várias situações de interrupção. Tem aquela que é programada pela operadora de fornecimento de água, tem aquela que é inesperada, ou seja, teve algum problema de estouro da rede de água, teve aquela interrupção também causada pelo consumidor por não pagamento da sua conta. Então são situações bem diferentes, também com soluções diferentes. Obviamente que um corte de água e esgoto por uma situação de emergência, não há como alertar os consumidores sobre essa situação de manutenção. Entretanto, se é uma programação de corte de água para manutenção preventiva, é razoável que se faça uma comunicação bem antecipada aos consumidores. Entretanto, não há uma legislação que deixe claro qual é o prazo para essa comunicação. Por outro lado, se você tem uma situação de corte de água por falta de pagamento da conta de água, nessa situação você tem que ser avisado previamente da cobrança e que, uma vez não pagando, aí sim terá o corte e depois é que se efetua o corte. Então, em hipótese alguma, pode existir o corte de água se não houver o aviso prévio ao consumidor. Então fique atento aos seus direitos e qualquer problema recorra à fornecedora de água e esgoto ou a um órgão de defesa do consumidor. Vejamos a próxima pergunta. Caso eu receba minha conta de água atrasada e no mês seguinte eu receba uma cobrança de juros em relação a esse atraso, quais são os meus direitos? Se você recebeu a sua conta de água em atraso devido a um problema do fornecedor ou uma greve de correios, por exemplo, obviamente que os juros a serem cobrados não são devidos ao consumidor, ou seja, você não tem que pagar nada em relação a juros. Então, exige o pagamento do valor real da conta e, se houver ainda algum problema, recorra a um órgão de defesa do consumidor. Lembro que a conta de água ela é extremamente detalhada, ou seja, ela traz a informação dos litros consumidos, então não só os metros cúbicos, bem como o consumo diário para que você tenha um controle em relação aos seus gastos efetivamente. Agora, uma dica, sempre anote os valores colocados no hidrômetro, tanto de um mês quanto no mês seguinte, para que você faça um acompanhamento real do que está sendo gasto. Vamos à próxima pergunta. Se eu tiver um problema com meu medidor de água, eu tenho que arcar com o conserto ou é a Copasa que arca com esse conserto? Bem, um problema de medidor de água, a própria Copasa informa que ela faz visitas não só para prevenção, mas para reparação desse equipamento. Essas visitas, elas não são cobradas. Entretanto, obviamente, se o consumidor deu causa ao problema de dano no hidrômetro, a Copasa tem o direito de cobrar isso do consumidor. Então fique atento se realmente houve o dano causado por você e toda visita que o técnico fizer à sua casa, ao seu prédio, tente acompanhar o mesmo para evitar constrangimentos futuros, como por exemplo a cobrança de um valor sobre um eventual dano no seu hidrômetro que você sequer sabia que tinha e se realmente existia esse dano. Esse foi o Consumo Direito dessa semana. Qualquer sugestão ou dúvida, entre em contato pelas mídias sociais ou por nosso e-mail que se encontra na tela. Um abraço e obrigado.